Bom dia, intercessoras, mulheres de Deus, mães, tias, avós, você que está aqui nesse grupo, graças a Deus pela sua vida, glória a Deus, mais um dia. Eu sou a Sueli Freitas e eu quero compartilhar alguns versículos do capítulo 20 de Segunda Crônicas. É uma história bastante conhecida, a vitória que Deus concede a Josafá. Eu sei que muitas de nós temos passado por lutas. A nossa vida nessa terra é uma vida que nós estamos o tempo inteiro, né, em batalha. E muitas vezes nós perdemos as forças porque nós olhamos para um problema, para uma situação, e aquilo é tão grande que nós desfalecemos, nós desanimamos. Mas vamos ver algo aqui desse texto. No capítulo 20, conta que os amonitas e os moabitas se juntaram com meunitas e vieram atacar o rei Josafá. E quando Josafá recebe essa notícia, a primeira coisa que ele faz é buscar ao Senhor. O versículo 3 diz que ele teve medo e resolveu buscar ao Senhor. O medo é algo humano, né? Algo que está presente em algum momento ou outro, com mais ou menos intensidade, mas muitas vezes nós sentimos medo. E ele convocou um jejum com todo o povo. E aí ele começa a orar ao Senhor Deus. E lá no versículo 12, ele diz assim: Ó nosso Deus, tu não os julgarás? Porque nós não temos forças para resistirmos a essa grande multidão que nos ataca, e nem sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão voltados a ti. Nós não temos força e não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão voltados para ti. Então, uma grande multidão é um problema muito sério que você olha e você não tem força para lutar contra aquilo. E você não sabe o que fazer em muitas situações. Mas aqui está um exemplo que nós precisamos seguir. Josafá, ele confessa, mesmo com medo, ele confessa a Deus: Senhor, os nossos olhos estão voltados a ti. Aonde é que você tem olhado? Se você estiver olhando para essa multidão, para esse problema, para esse gigante, você vai sucumbir. Mas quando nós colocamos os nossos olhos em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, aquele que nos redimiu, aquele que nos salvou, aquele que tem toda a provisão que nós precisamos, então tudo se faz diferente. Aí nós encontramos força. O medo vai embora e nós encontramos força. E aí você pode seguir lendo, essa história é maravilhosa, é linda, né? Incrível. O Senhor levanta um profeta para falar com Josafá, para eles se posicionarem, porque Deus iria guerrear pelo povo. Ó, no 17 ele diz: não tereis que lutar nessa batalha, tomai posição, ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos concederá. Sabe, tem situação que é tão grande, que é um gigante tão imenso, que é melhor você ficar parado. Você não sair para a guerra com as suas mãos. Você se posiciona, você fica parada e você vai ver o livramento que o Senhor concederá, que o Senhor vai dar. E ele disse mais: não temais, nem vos assusteis. Então o Senhor vem com uma palavra de conforto: olha, não tenha medo, não se assuste. Olhe para sabe, quando nós olhamos para o nosso Deus, nós começamos a contemplar quem é o Senhor Deus, o medo vai embora. Porque o nosso Deus, ele é grandioso, ele é o Criador dos céus e da terra, ele é o Deus que tem sustentado a nossa vida, que tem feito coisas grandes na história da humanidade, na história de cada uma de nós. Então, quando nós contemplamos o Senhor nosso Deus, quando nós olhamos para Jesus Cristo, nós vemos tanta beleza, nós vemos tanto amor,
nós vemos tanta grandeza que o medo vai embora, porque Ele é o nosso Deus e Ele está conosco. Então o Senhor vai dando as coordenadas do que fazer, né? Porque Josafá, ele havia confessado, olha, eu não tenho força, Senhor, eu não tenho força. Quando você se dobra na presença de Deus e você confessa que não há força em você, como você diz, Senhor, eu não tenho força para lutar contra isso. O Senhor vai te dando coordenadas, o Senhor vai te mostrando o que é para fazer. É diferente quando a gente sai fazendo do nosso jeito, da nossa cabeça, aí a gente vai se responsabilizar por aquela situação. Mas aqui nesse texto a gente vê como o Senhor foi conduzindo tudo, cada detalhe. E aí então Josafá coloca, Deus vai dando todo esse direcionamento, e lá no versículo 21 diz que ele designou cantores para o Senhor que saíssem na frente do exército. Então você tem um problema, você tem um inimigo a ser vencido, você tem uma multidão a ser vencida. A sua adoração, o seu louvor a Deus tem que estar em primeiro lugar, tem que sair na frente, na frente. E esses cantores eram vestidos de trajes sagrados. Ai, gente, isso aqui chama muito a nossa atenção. Chama muito a minha e a sua atenção. Trajes sagrados, as nossas vestes têm que ser vestes santificadas, sabe? Lá nas cartas de Paulo, Paulo vai falando como é que a gente vive em santidade, se revestindo do novo homem, deixando as coisas velhas, né, as coisas da carne. Então, é outro assunto isso aqui. A gente poderia ir lá para as cartas de Paulo e aprender sobre os trajes sagrados, são vestes santificadas. Toda vez que o povo, que Deus queria assim falar com o povo, ou que tinha uma situação de guerra, o Senhor avisava, falava assim, olha, santificai-vos, porque amanhã eu vou falar com vocês, santificai-vos, porque daqui a 3 dias eu vou me manifestar. Então, aqui eles estão indo para um lugar onde vai acontecer uma batalha e eles estão seguindo a orientação do Senhor Deus e eles saem com louvor vestidos com trajes sagrados. Nós precisamos estar santificadas. Então, essa é uma roupa que nós temos que usar neste lugar de guerra, neste lugar que você tem que enfrentar uma multidão, um inimigo, um gigante. As suas vestes precisam ser sagradas. E você precisa estar adorando a Deus. O nosso louvor tem que sair na frente, tem que ser em primeiro lugar. Quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas. O Senhor pôs emboscadas. Então veja, a partir do louvor, a partir da adoração, o Senhor colocou emboscadas. Glória a Deus, glória a Deus. Quando nós proclamamos o nome do Senhor, o Senhor luta por nós. Então, se você começa a adorar a Deus aí na tua casa, pode ser cantando canções que você sabe, pode ser falando. Pega os versículos de adoração a Deus que tem na Bíblia, esses aqui mesmo, e fala na sua casa, fala em voz alta. Você vai estar adorando a Deus, você vai estar proclamando o nome do Senhor nosso Deus. Então o Senhor pôs emboscadas. E sabe o que aconteceu? Eles começaram a lutar uns contra os outros. E todos foram exterminados. E você pode depois terminar essa leitura aqui, porque inclusive eles, ali pelo 25, né? Que eles acharam muitos despojos. E eles levaram despojos e tinha joias e muitas coisas preciosas. E depois que eles voltaram, Josafá à frente, eles retornaram com alegria. E eles foram louvar a Deus. Então veja bem, a adoração ao Senhor, o louvor ao Senhor está antes, durante e depois. Nós não podemos perder isso de vista. Como é que nós conseguimos adorar a Deus numa situação difícil? Coloque o seu olhar em Jesus Cristo. Coloque o olhar nele. Como está lá no versículo 12, os nossos olhos estão postos em ti. Aí você vai olhar para Jesus.
e você vai conseguir adorar, você vai conseguir proclamar o nome dele em qualquer situação. Então, eu quero te dizer o seguinte, que para o Senhor nosso Deus não há problema gigante. Para o nosso Deus não há gigante. Nós precisamos estar posicionadas. Nós precisamos confessar, Senhor, nós não temos força. Nós precisamos olhar para Jesus, adorarmos a Ele, estarmos nessa posição de adoração, gente. Posição de adoração, com vestes santificadas. Muitas vezes nos falta isso, nos falta olhar para Jesus, nos falta estar nesse lugar de buscar a Deus e de confessar que nós não somos nada, que nós não podemos, mas que Ele pode. E de adorar a Deus, adorar ao Senhor Deus. Muitas vezes nos falta também, essas vestes sagradas aqui falam também de nós estarmos preparados. Sabe, quando Davi foi lutar contra aquele gigante, uma da coisa que Davi tinha era experiência. Ele tinha experiência com Deus, ele vivia o seu dia a dia com Deus. E aí, quando aparecia um animal feroz, ele dava conta. Por quê? Porque ele estava constantemente ali com Deus, na sua experiência do dia a dia, era com o Senhor Deus. E quando chegou aquele Golias afrontando o povo, Davi não teve dúvida, ele nem medo ele teve. A Bíblia não fala que ele teve medo. Eu não sei se ele teve medo, mas pelo que o texto fala, ele não teve medo. Se a gente lê como ele ia perguntando, né, pro exército, o que está acontecendo? Quem é esse daí que está afrontando o Deus, o nosso Deus? E as pessoas contaram para ele, ele falou não, na hora ele foi e já quis falar com Saul e já quis estar à frente da batalha. Então ele não teve medo, porque ele estava acostumado, ele sabia como vencer essas dificuldades, esses gigantes. E assim nós precisamos aprender, nós precisamos estar nisso aqui, ó, esse capítulo aqui é essencial para nós, essencial. E então eu quero deixar com você, que você medite nesses pontos. Confesse ao Senhor que não há força em você, que você por você mesma não pode nada. Olhe para Jesus Cristo, fica olhando para Ele. Não olhe para o tamanho do animal que você tem para vencer, não. Porque o Senhor, o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer cair qualquer gigante, qualquer animal. E aí você comece a adorar a Deus. Na adoração, o Senhor também vai te dizer se as suas vestes estão limpas. Ele vai mostrar para você se você precisa confessar. É ali que o Senhor nos trata, nesse momento. Amém? Então, que o Senhor te fortaleça, que você olhe para Jesus Cristo. E minhas irmãs, não há gigante que o Senhor não possa derrubar. Não há batalha que o Senhor não possa nos dar vitória. Seja o que for que você tenha que enfrentar, seja o que for que você tenha enfrentado, que você olhe e não vê solução, você não tem força. Coloque os seus olhos em Jesus, porque o nosso Deus é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Criador de todo o universo. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. A Jesus Cristo foi dado todo o poder. O nome dele é sobre todo nome. Ele está com você. Ele está comigo. Então vamos colocar os nossos olhos nele e ele nos dará vitória. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça com essa palavra e que você cresça em adoração